Oi, hoje me deu vontade de falar sobre amor próprio e como a gente se amar. Não que eu seja a rainha do amor próprio, estou no processo ainda, como em vários processos, mas eu vou compartilhando com vocês essas coisas que eu vou aprendendo também, né, na minha vida pessoal e como terapeuta. Quando a gente decide que a gente precisa se amar mais, que a gente precisa se cuidar mais, se valorizar mais, vem aquelas perguntas: nossa, mas por onde eu vou começar? O que eu posso fazer de prático, né? Quais as ações eu posso ter para isso reverberar na minha frequência e atrair pessoas que também se amam, que também se valorizam. E aí, a primeira coisa, quando a gente vai amar alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. E conhecer profundamente. Não é conhecer só a parte bonita, a parte da luz, os valores, as virtudes, mas é conhecer a sombra, né? O que irrita, o que me irrita, o que me deixa profundamente nervosa ou machucada, né? O que me deixa... o que me faz sair, né, da casinha, o que me faz sair de mim, né? Que tipo de comportamentos externos ou que tipo de características que quando eu observo nas pessoas é muito difícil para mim tolerar. E aí, a partir do momento que eu sei o que me incomoda nas pessoas, fica como uma dica do que eu... Fica a dica, né? Do que eu preciso melhorar em mim. Então, assim, se eu acho que uma pessoa é egoísta, porque eu sou egoísta. Ou que talvez eu seja mais egoísta do que eu imaginava, ou do que eu precisava. E a partir do momento que eu... vamos pegar esse exemplo do egoísmo. A partir do momento que eu sinto que eu sou egoísta e eu tento jogar isso por baixo do tapete e tentar fingir que eu não sou e que eu não que isso não está acontecendo e tentar não mostrar isso para as pessoas e de todas as formas acobertar isso para eu mesma não ver, para não me incomodar, uma hora isso acaba explodindo, vira uma panela de pressão onde você olha e fala: meu Deus do céu. Tem os ataques de raiva, tem gente que quebra as coisas, né? Ouvi falar. E pessoas que quebram as outras pessoas emocionalmente, psicologicamente. Isso tudo porque ficou um sentimento ali jogado embaixo do tapete que a gente não quer olhar, né, pra gente mesmo, e quando a gente vê no outro aí incomoda e aí fica aquela coisa assim que não tem para onde fugir. Se eu tô vendo se isso está se apresentando para mim em todas as outras pessoas, é porque eu não me recusei a olhar em mim. Ou isso pode se apresentar até como uma doença. O que tudo isso tem a ver com amor próprio? Tem a ver que amar um homem ou amar uma mulher, isso é um amor que é condicional, ele tem condições. Então, assim, eu só amo se for do meu jeito, ou se a gente achar um jeito que seja dos dois. Se for uma forma que me desrespeita ou que passa por cima das coisas que me faz feliz, eu não vou querer mais estar ali. Então, isso é o amor romântico entre um casal. O amor incondicional é aquele de mãe para filho, que ela não precisa conhecer o filho para ela amar. Do dia que a mulher descobre que ela está grávida, na maioria das vezes, principalmente quando são gravidez planejada, a mulher ela já passa a amar aquela criança. Antes dela conhecer, antes dela saber quem é. E ela vai amar independente do que essa criança fizer. Mesmo que ela faça coisas horríveis depois, na vida dela adulta e tudo mais, a mãe sempre ama. Então, isso um exemplo do incondicional. E aí agora tem a questão do amor próprio. A gente acha que o nosso amor próprio, ele também é condicional. Então, que a gente só vai se amar se a gente olhar só a nossa sombra, a nossa luz, quer dizer, e se a gente só mostrar para as pessoas a nossa luz. E não é assim. O nosso amor próprio também é incondicional. Mesmo a gente observando as nossas sombras, as nossas dificuldades, às vezes, de comunicar os nossos sentimentos, de falar sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dificuldades, nos colocarmos como pessoas vulneráveis para algumas situações ou para alguns sentidos, que mesmo assim, quando a gente assume que a gente também tem a sombra e que a gente começa a olhar para essa sombra e acolher e falar: nossa, existe essa sombra aqui.
sem julgar, sabe? Sem falar, isso é horrível em mim, eu não quero mais, se sentir culpado e querer ter muita pressa para resolver. Isso acaba aumentando a sombra. Então, a partir do momento que você fala, nossa, tem isso, é verdade. É interessante que tem isso. O que eu posso fazer? Hoje eu posso, se é aquela questão, né, do exemplo do egoísmo, eu posso, por exemplo, doar alguma coisa que eu gosto. Eu posso deixar de fazer alguma coisa para mim para poder fazer para o outro. Eu posso incluir alguém que eu amo em alguma coisa que eu vou fazer. Eu posso abrir mão do meu tempo em, sei lá, uma vez por semana e fazer um trabalho voluntário. Eu posso, para deixar de ser egoísta, tentar ser mais, observar mais os sentimentos, as necessidades do outro, e sem que isso me desagrade, sem que isso me deixe mal. E aí, quando você começa a fazer ações para trabalhar aquela sombra sua, você passa a desenvolver essa sombra na luz, mas com carinho com você mesmo. E é onde essa sombra ela se acalma e ela não fica com tanta não fica com a necessidade da explosão para ser vista, para ser acolhida. Então, isso é uma parte do que é você se amar. É você se amar incondicionalmente, amar a sua sombra também e fazer coisas para poder resolver e ir curando essa sombra. Uma outra coisa é descobrir de onde veio isso. Eu precisei ser egoísta porque quando eu nasci, depois tiveram mais não sei quantos irmãos, e esses irmãos eu precisava pensar em mim, eu precisava defender meu território, porque senão eu ia ficar sem meus brinquedos, sem meu quarto, sem isso, sem aquilo, sem a atenção dos meus pais, sem o amor deles. Então eu desenvolvi esse grau de egoísmo naquela época. Aí isso já é uma coisa, como é da infância, talvez se lembrar não seja uma coisa tão simples, mas pode ser rápido e simples com ajuda profissional. Aí é hora de terapia para poder identificar qual foi a causa, quando eu me senti egoísta pela primeira vez. E trazer para o consciente que a gente não está mais naquele tempo, naquele espaço, que a gente não é mais aquela criança, que a partir de agora, né, dá para atualizar isso no sistema, que você consegue compartilhar suas coisas e ser mais altruísta. E aí as coisas vão se curando na sombra. E quando a gente faz isso, quando a gente cura a sombra, também é uma forma de amor próprio. Eu sinto que é uma coisa bem profunda, né? Ter um amor próprio incondicional quando você acolhe sua sombra, ao invés de você ficar se debatendo, se criticando, se culpando pelas suas explosões, pela raiva, pelas decisões que naquele momento foi o que você deu conta e não necessariamente foram erradas. Elas estavam ali, né? Se elas estavam ali para serem olhadas. Se elas são olhadas com amor, com calma, com paciência, elas não se transformam em explosões de raiva, de vingança, de ódio, o que for. E na maioria das vezes a gente aprende a se amar só se dando, né? Presentes, coisas e esperando que isso venha também do outro, da validação do outro. E quando a gente valida a nossa sombra e sai desse lugar de vítima, a gente consegue transformar em ações, a gente se melhora e melhora o mundo também. Aí esse exemplo do egoísmo é só um, mas dá pra gente fazer isso com qualquer outro tipo de coisas. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo do quê? O que eu posso fazer para me dar coragem, né? Quais são coisas práticas? Eu sempre quis, sei lá, pular de tal, sei lá, um esporte radical aí. Isso vai me trazer mais coragem? Vai, legal. Então eu vou fortalecer isso, né? Vou me organizar e vou fazer isso. Falar com uma pessoa desconhecida, falar para uma plateia, de repente escrever alguma coisa e publicar, isso vai me deixar mais corajoso? Vai. Corajosa? Vai. Então tá bom, então vamos fazer. Quando eu comecei a ficar com medo? Fiquei com medo porque aconteceu tal coisa em tal época. Então, agora você tá aqui, né? Agora as coisas já aconteceram, as coisas já passaram, você já superou, então você pode já também acessar essa sensação da coragem. É isso, né? A gente acessar a sombra, acolher e amar a sombra incondicionalmente, assim como a gente ama a luz, e se valorizar, né? Quando a gente acha bonito, até o que não é bonito,
é quando a gente se ama, né, na gente mesmo. E o que a gente acha bonito, ficou meio confuso isso, né? Mas o que se a gente acha bonito, por exemplo, não sei, não gosto das minhas mãos, mas a partir do momento que eu começo a entender a utilidade delas, eu arrumo as minhas unhas, eu deixo da cor que eu gosto, eu começo a usar os anéis que eu gosto, eu começo a usar uma pulseirinha bonitinha, que tem um significado mais importante. E eu começo a olhar com amorosidade para aquilo que eu não gosto e trazer, né, para o físico mesmo, para a ação. Como eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer de prático? O exemplo da mão foi quando a gente não gosta de alguma coisa fisicamente na gente, que também começa a virar sombra se tomar uma proporção muito grande. Eu não gosto da minha barriga, o que eu posso fazer? Né? Não posso fazer nada? Então, legal, tá bom. Então é assim, qual parte que eu gosto mais? Mas para que serve a minha barriga? Né? Qual que é a sustentação do meu corpo? Como que funciona isso anatomicamente para mim? Não é só visual, não é só estético. Então entender o valor que tem por trás de cada coisa, das partes do corpo, dos sentimentos, das coisas que a gente também não gosta e aceitar que a gente não gosta. E tá tudo bem não gostar. E fazer alguma coisa para aquilo ficar melhor, ficar mais confortável, mais gostoso.